negociação vai chegar. Por exemplo, a mudança na lei de hidrocarbonetos, né? Que muda completamente a questão do petróleo na Venezuela. Você não acha que isso é uma espécie de abandono do projeto chavista, de Chávez e Maduro, um abandono ao que foi conquistado pela Venezuela até agora? Foi um dos assuntos que eu mais estudei. Você puder explicar um pouco como é que muda essa regulação? Ótimo. Ótima pergunta. Foi um dos assuntos que eu mais estudei antes de viajar e estando lá, perguntando às mais diferentes pessoas, muito vinculadas à indústria do petróleo, o que significa a nova lei de hidrocarbonetos. Há muita desinformação a respeito. Porque nós temos sempre que nos lembrar, Tom, que os Estados Unidos estão operando com uma lógica de desmoralizar o governo de Delcy Rodrigues. Mostrar que o governo de Delcy Rodrigues é um governo fantoche. Mostrar que é um governo de joelhos aos Estados Unidos. Por que a Casa Branca faz isso? Porque a Casa Branca ela quer criar as condições para que possa emergir dentro da Venezuela uma força política, um bloco conservador que substitua o chavismo e destine o chavismo para o passado. Elimine o chavismo, interrompa a Revolução Bolivariana, derrube o chavismo do governo. Essa é a intenção de médio e longo prazo do governo Trump. Não pode ter dúvidas a esse respeito. Claro. Então, a Casa Branca busca emitir o tempo todo mensagens que tem como objetivo desmoralizar o governo do Em relação ao seu próprio povo. Em relação ao próprio povo, em relação aos aliados internacionais, também desmoralizar no cenário internacional. Né? Infelizmente, até gente de esquerda compra essa versão. Em geral, gente de esquerda que era contra o chavismo, que achava que o chavismo tinha atropelado as regras da democracia liberal, que achava que o chavismo era anti-imperialista em excesso, que o chavismo não tinha capacidade de negociação, que o chavismo era muito confrontacional, que o chavismo era um dinossauro do século XX, que o chavismo propunha rupturas numa época em que rupturas deviam ser deixadas de lado. Havia um enfrentamento dentro da esquerda a esse respeito. Claro. E o contrário começou a aparecer também. Quando Maduro começou a negociar, pessoas ainda mais à esquerda. Claro, quem achava isso, aproveita-se dessa situação para dizer, tá vendo só? Agora estão aí de joelhos. Eu avisei, enfim. Estão aí de joelhos. Né? Então, setores de esquerda compraram essa versão e saem espalhando tonterias, tolices, coisas sem qualquer informação, sem ter estudado, sem ter pesquisado. Então vamos aqui sintetizar esse tema da lei dos hidrocarbonetos. Perfeito. Pela importância que tem essa lei. Veja, Chávez em 2001 aprova a lei dos hidrocarbonetos que estava vigente até agora, embora essa lei tivesse sofrido uma reforma alguns anos depois da sua aprovação. Essa lei dos hidrocarbonetos aprovada por Chávez não era uma lei de estatização total do petróleo. Isso é uma ficção. É uma lei que mudava os termos tributários e operacionais do petróleo. Claro, conferindo muito maior poder ao Estado. Então, basicamente, a lei dos hidrocarbonetos, aprovada por Chávez, transformava a PDVSA num monopólio direto e indireto do petróleo. Monopólio direto porque ela tinha áreas de exploração que eram só sob responsabilidade dela. As áreas de exploração que não fossem de titularidade da PDVSA, mesmo essas áreas teriam que ter participação da PDVSA, e essas empresas mistas que viessem a ser formadas para explorar o petróleo, obrigatoriamente tinham que vender para a PDVSA. A PDVSA tinha um monopólio comercial do petróleo. Da distribuição. Não, da venda. Nenhuma dessas empresas mistas formadas, mesmo tendo participação majoritária da PDVSA, nenhuma dessas empresas poderia exportar por conta própria. Ela só tinha um cliente, a PDVSA. Certo. Depois foram sendo abertas exceções, mas só podia vender para a PDVSA. Tá bom? Tá bom. Então, a PDVSA, ela tinha o controle acionário de todas, não das empresas mistas, além do que a PDVSA era um grande monopólio na área de extração. Empresas privadas podiam atuar, mas na condição
de associação minoritária com a PDVSA e diante da obrigação de vender o petróleo para a própria PDVSA. A PDVSA que decidia se ia vender ou não esse petróleo para o exterior, para quem e em quais condições. Além disso, a Lei dos Hidrocarbonetos de 2001, ela aumentou os 3 tipos de pagamento que as empresas fazem ao governo. Então, quais são esses 3 tipos de pagamento? O imposto sobre venda, você vende o petróleo, você paga um imposto para o governo. Né? Você vende para a PDVSA, você oferiu uma receita. Você tem que pagar um imposto sobre essa receita. Antes do Chaves, essa receita era de 1%. Esse imposto? Esse imposto. Esse imposto era de 1%. Passou a 30% com o Chaves. Né? Além disso, do imposto sobre as vendas, tem o imposto sobre o lucro. O imposto sobre o lucro das empresas petroleiras. Você fez a venda, tem custos, tem um lucro, paga-se um imposto sobre esse lucro. Esse imposto sobre o lucro, ele podia chegar até 50% com a lei de 2001. E, finalmente, tinha os dividendos. Como depois de pagos os impostos, sobra um lucro para as empresas mistas. Claro. Como é que você distribui esses dividendos? E como é distribuído o lucro líquido, digamos assim. Claro. Como a PDVSA obrigatoriamente tinha 51% das empresas mistas, os dividendos eram majoritariamente para a PDVSA. Perfeito. Então, essa era a lei dos hidrocarbonetos. Não impedia o funcionamento da iniciativa privada. O que ela fazia é que o sistema de petróleo tivesse sob monopólio da PDVSA, monopólio de gestão da PDVSA. Inclusive havia empresa americana sim, atuando, havia a Chevron né? atuando, não é? Nessas condições. Bom, com as sanções adotadas contra o governo venezuelano, a partir de 2014 tem a ordem executiva do Obama, que acabou de ser renovada pelo Trump. O Trump renovou agora 3 dias atrás, 4 dias atrás, em 18 de fevereiro, se não me engano, renovou a ordem executiva que considera a Venezuela um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos. É com base nessa ordem executiva que as sanções são adotadas. Né? Com as sanções incrementadas a partir de formalmente adotadas em 2014, governo Obama, mas incrementadas no primeiro governo de Donald Trump em 2017, a Venezuela passou a se ver em maus lençóis, porque a Venezuela não conseguia mais vender seu petróleo. Ela não conseguia mais receber pelo petróleo que vendia. Não conseguia mais pagar pelas importações necessárias, tanto para a indústria petroleira quanto para as outras necessidades do país. Não conseguia, ao ser travada a máquina petroleira da Venezuela, ao ser bloqueada a receita petroleira, a PDVSA foi perdendo as condições até mesmo de fazer a manutenção das refinarias. Os investimentos necessários para manter a indústria petroleira extraindo cerca de 2,5 milhões de barris por dia, esses investimentos despencaram. A Venezuela foi vendo sua capacidade petroleira ser reduzida para 300 mil barris por dia. No ápice, no governo Chaves, a Venezuela chegou a extrair 3,2 milhões de barris por dia. Menos que 10%. Em função das sanções, chegou a 300 mil barris por dia. Houve momentos em que não era capaz de atender as demandas internas. E perdeu capacidade de gerar divisas, de gerar dólares fundamentais para realizar as importações necessárias para o funcionamento da economia e para o funcionamento da própria indústria petroleira. Diante dessa situação dramática, tinha sido aprovado em 2020, olha só, 6 anos antes foi aprovada a Lei Antibloqueio. A Lei Antibloqueio permitia ao governo nacional estabelecer exceções em relação à lei dos hidrocarbonetos aprovados pelo Chaves. Exceções para poder atrair capital. Através dessa lei de antibloqueios, se criou na Venezuela um tipo de contrato chamado CPP, Contrato de Participação Petroleira. O que é esse contrato? Você tem direito a explorar o petróleo numa determinada área, você vai investir,
O capital que está vindo de fora vai investir. O capital que está vindo de fora que vai cuidar da extração, da produção, da manutenção. Essa empresa que assina o CPP com o governo vai pagar impostos para o governo, vai pagar dividendos para o governo, mas vai ter o direito de comercializar livremente o petróleo que extrair. Portanto, definir dentro preço, das regras legais da Venezuela, regras ambientais, regras de produção, pagando os impostos, pagando os dividendos dos lucros que tiver dentro da Venezuela, mas passa a ter liberdade de comercialização e a PDVSA não deixava de ter participação obrigatória no CPP. Deixava de ter. Uhum. O governo podia determinar, inclusive, que a PDVSA não tivesse participação nenhuma para poder atrair o capital. Esta medida permitiu a recuperação paulatina da indústria petroleira venezuelana, que chegou no final do ano passado, antes do 3 de janeiro, a 1,2 milhão de barris. A Chevron, por exemplo, com base num acordo semelhante ao CPP, era um acordo mais antigo, né, mas semelhante ao CPP, extraía aí 160, 180 mil barris por dia. E outras empresas fizeram acordos desse tipo. Uhum. O país não tinha como investir na recuperação da sua própria indústria petroleira. Então, nessas condições, falar de estatização, falar em soberania petroleira, é um pouco, na minha percepção, é uma licença poética, né? Se você não é capaz de desenvolver sua própria indústria petroleira, se você não tem dólares para isso, e isso depende de dólares, se você não é capaz de vender o petróleo porque você está bloqueado, se você não é capaz de importar peças porque você está bloqueado, que soberania é essa? Com 300 mil barris por dia, acabou a soberania. Parece mais teórica. Não é? Bom, e vamos lembrar um exemplo histórico. Eu quero que as pessoas, pessoal, lembre-se de um exemplo, só podem pesquisar no Google, porque eu, na medida das minhas parcas possibilidades mentais, eu falo só aquilo que eu estudei antes. Mas há um exemplo clássico na Revolução Russa. A Rússia estava sob um brutal bloqueio logo depois da Revolução de 1917. E a Rússia tinha uma riqueza. Qual era a riqueza que a Rússia tinha? A mesma. O petróleo. O que fez Lenin? Lenin chamou uma empresa norte-americana chamada Occidental Petroleum, da família Hammer, o dono da Occidental Petroleum, que naquela época era uma empresa petroleira importante nos Estados Unidos. Hoje ainda existe uma empresa menor. E a Occidental Petroleum, dirigida por esse Hammer, recebeu licença para explorar o petróleo da Rússia, para vender o petróleo da Rússia, pagando ao governo uma participação. Com contratos correlatos para transferência de tecnologia, treinamento de pessoal, tinha vários outros acordos nesse pacto, mas rigorosamente foi transferido a uma empresa privada um contrato, se a gente quiser fazer uma comparação, um contrato parecido com o CPP. Uhum. A Rússia Soviética, depois a União Soviética, abriu mão do controle desses campos explorados pela Occidental Petroleum. Houve momentos em que a operação petrolífera da Occidental Petroleum, uma empresa privada, norte-americana, em que a participação dela na extração de petróleo na União Soviética chegou a mais de 40%. Uma única empresa. Americana. E a Occidental Petroleum aproveitava esse acordo para trazer para dentro da União Soviética outros produtos, para fazer importações, para pagar contas do governo soviético, e aí recebia produtos que estavam sendo bloqueados pelas regras adotadas pelos países capitalistas. E a Occidental Petroleum, ela atuou na União Soviética até o fim da União Soviética. Ela nunca saiu da União Soviética, nunca saiu. Houve momentos de maior ou menor ação, mas ela teve uma operação constante, e ela era acusada pela direita norte-americana de violar o bloqueio antissoviético. Né? Tinha uma característica, o Armand Hammer, existe aliás uma biografia do Armand Hammer publicada aqui no Brasil, vai achar só em sebo, né? Em que ele conta a sua história. O pai do Armand Hammer, ele era do Partido Comunista dos Estados Unidos. De verdade? E virou ele era um amigo, uma família de empresários? Mesmo... E o filho, acho que o Armand Hammer era engenheiro, ele vai ganhar vida.
mas ele mantém um certo afeto ideológico. E por isso ele aceita correr o risco. E a Occidental Petroleum, uma empresa privada, conduz essa operação dentro da União Soviética. A China não fez muito diferente quando assume acordos com os Estados Unidos a partir dos anos 70, 80, abrindo espaço para o capital privado. Isso não é uma traição revolucionária. Isso não é traição à revolução. São necessidades que os processos revolucionários têm. E aí a Venezuela adotou os CPPs. Pois bem, o que foi aprovado agora pela Assembleia Nacional? Uma regra que institucionaliza o CPP. Uma regra que muda os termos da lei de hidrocarbonetos anterior, mas não tem nada a ver com privatização. Obedece à lógica dos CPPs. O patrimônio petrolífero da Venezuela não está sendo entregue a empresas privadas. A PDVSA não está sendo entregue aos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos tenham, através dos seus interlocutores, pressionado a Venezuela para isso antes do dia 3 de janeiro. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: a PDVSA não tem mais obrigação, não tem mais obrigatoriamente a maioria das ações das empresas mistas que forem criadas. Os impostos deixam de ser fixos e passam a ser variáveis. Ou seja, não necessariamente os impostos sobre as vendas de petróleo serão de 30%. Isso depende do campo. Se for um campo novo que exige muito investimento... É menor. Tem que ser menor. Para que a empresa que investir na exploração de um campo novo, ela tenha maior interesse em fazer esses investimentos e recuperar seu capital mais rapidamente. Se é um campo verde, mas já comprovadamente com reservas importantes, ao contrário, você pode aumentar o imposto. Então, passou para o governo a possibilidade de determinar qual é o imposto. Já não tem mais um piso de 30%. Agora o piso é de 15%. E o imposto pode ser até 30%. Então, flexibilizou o imposto. Flexibilizou também o imposto sobre o lucro. Flexibilizou, porque se você quer que uma empresa está explorando um campo verde, um campo novo, ou mesmo um campo antigo, isso varia muito de situação para situação. Você quer que ela aumente os seus investimentos, você precisa reduzir o imposto sobre o lucro, para que essa empresa tenha capital para investir. Tenha mais capital para investir. Caso a caso, isso é arbitrado. Mas você há de convir que são regras, por exemplo, mais flexíveis do que as adotadas no Brasil, por exemplo. Não são regras mais flexíveis que as do Brasil. A Petrobras, em teoria, participa de 90%. Já não é mais assim. Caiu para 89%, mas o que existiu foi a regra da partilha, que ela foi abolida. A Petrobras não tem mais participação obrigatória. Não tem obrigatório, mas ela ainda participa em 89%. Porque ela, Petrobras, ela nos leilões de exploração do petróleo, ela costuma fazer parte do bloco vencedor. Mas a PDVSA vai também continuar produzindo grande parte. Isso é importante saber. Mas vai abrir essa possibilidade. Para que possa trazer capital. Para que a Venezuela volte a produzir 2 milhões, 3 milhões de barris por dia. Porque não adianta você ter as reservas debaixo da terra e não conseguir ganhar dinheiro com isso. É evidente, isso não funciona. Outra flexibilização que a lei dos hidrocarbonetos provocou. Essas empresas mistas, que eram as CPPs até agora, elas têm liberdade de venda. Liberdade de venda. Elas não precisam vender para o PDVSA. Elas podem vender diretamente. Isso é importantíssimo para romper o bloqueio. As vendas da PDVSA estavam bloqueadas. A Chevron não. Os Estados Unidos não vão bloquear as vendas de uma empresa norte-americana. ou inglesa. Não vão fazer isso. Então, essa é a flexibilização. Isso não tem nada a ver com privatização do petróleo. Ao contrário, os Estados Unidos não gostaram da nova lei. O secretário de Energia, esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome é Wright. Ele visitou agora a Venezuela, foi recebido pela Delphi e coisa e tal. Foram 3 grandes visitas que a Delphi recebeu, Uma visita do diretor da CIA, que eu aqui já expliquei, porque ele é o interlocutor dos Estados Unidos no que diz respeito, inclusive, à situação de Nicolás Maduro. O chefe do Comando do Sul. Ela recebeu o secretário de Energia, Wright, e recebeu Donovan, o chefe do Comando do Sul.
Ótimas visitas. Imagine como ela deve se sentir. Puta que pariu. Não? Não pode falar palavrão. Mas a vida é assim. Em um certo momento, Stalin recebeu o Ribbentrop. Sem dúvida. Eu acho que o Stalin não tinha ilusão sobre Ribbentrop. Acho que não. Acho que o Molotov não considerava o Ribbentrop um amigo. Com certeza não. Não é? Foi necessário para um pacto que permitiu a União Soviética ganhar tempo, e a União Soviética, ganhando tempo, pôde se industrializar e se preparar para enfrentar o nazismo 2 anos depois. Pelo menos ela também recebeu uma visita sua. Você pode colocar aí o quarto importante, pelo menos você também visitou. Não é? Então, essa visita com o Wright depois depois dessa visita ele dá uma entrevista, ele diz que a lei não estava ao gosto do que eles queriam. Uhum. Porque o que eles queriam? Eles queriam ser donos do petróleo da Venezuela. Eles queriam a privatização da PDVSA. Eles queriam um grau de flexibilização que o governo não aprovou. E com isso, embora tenha havido concessões, é óbvio que houve concessões, claro, preservou-se os principais mecanismos de soberania. A situação confortável, não. Sabe por quê? Não é por causa da lei dos hidrocarbonetos. É porque os Estados Unidos impedem militarmente que a Venezuela venda petróleo para quem quiser. Uhum. Os Estados Unidos não deixam a Venezuela vender petróleo para Cuba. Os Estados Unidos não deixam vender petróleo para a China. Que era para quem a Os Estados Unidos obrigam a que a Venezuela venda petróleo para o único cliente nesse momento. Os Estados Unidos. Vou te interromper, porque falando em dinheiro, acho que chegou a hora, a equipe aqui já me avisou 3 vezes que está na hora da gente fazer um pouco igual a Venezuela e pedir um pouquinho ali, pra vocês doarem um Pix pra gente, um superchat, contribuir da maneira que vocês conseguirem, porque como vocês sabem, o Opera Mundi é feito pelo nosso público, para a gente continuar fazendo esse conteúdo de qualidade, a gente precisa do apoio de vocês, então quem puder participar, o Pix está aí na tela, a gente também agradece pelo superchat e das outras maneiras que vocês puderem também participar do Clube do Ópera, que é algo super importante que a gente está lançando. Então quem puder, contribua, ajuda o Opera Mundi, que a gente vai continuar fazendo esse conteúdo super legais para vocês. Ajudem mesmo, pessoal, porque viajar para Venezuela e tudo não sai barato. Não sai nada barato, Não sai nada nada barato. Ainda mais por tantos dias. Bom, acho que ficou muito claro. Então, só Deixo concluir aqui. Então, a Venezuela hoje, o que ela tem é um impeditivo militar, um bloqueio naval. Não está na lei dos hidrocarbonetos isso. Claro. Teve gente que disse que na lei dos hidrocarbonetos foi aprovado que a Venezuela não pode vender petróleo para Irã, Rússia, China e Cuba. Isso é mentira. Isso não existe na lei. Uhum. Agora, os Estados Unidos impedem que qualquer embarcação saia com petróleo venezuelano para qualquer desses países. Então, os navios continuam a ser bloqueados. É um bloqueio literal. Então, não é uma situação, não é a lei, é o bloqueio militar. Como é que faz para violar esse bloqueio? Aliás, quem podia ter violado esse bloqueio não fez, né? A China podia ter mandado embarcações com submarinos e proteção naval para tirar petróleo o petróleo da Venezuela. Não fez. Não é? Então, essa situação. Mas a Venezuela acatou que os Estados Unidos determinaram não estar mais entregando petróleo para Cuba. Não, a Venezuela não tem como entregar petróleo para Cuba. Não tem militarmente como. Qualquer embarcação que sair com destino a Cuba será apreendida. Qualquer embarcação que sair com destino a qualquer lugar será apreendida. A única possibilidade hoje de venda da Venezuela é para os Estados Unidos. Isso é uma determinação militar, é uma situação militar. Os venezuelanos estão satisfeitos com isso? O governo venezuelano está satisfeito com isso? Eu tenho certeza que não. Mas é uma realidade imposta pela força das armas. Pela força das armas. O problema não está no governo venezuelano, o problema está nos Estados Unidos. Quem quiser ajudar a Venezuela a sair dessa situação tem que fazer campanha contra o governo norte-americano, pela soberania venezuelana. Claro. Então, os Estados Unidos se transformou... Tem uma expressão técnica, né, que se usa no comércio, que é um monopsônio, né? Que é quando você se transforma no único cliente. Uhum. Né? A PDVSA antes era o único cliente do petróleo venezuelano. Era
monopsônio. Acho que essa é a palavra. Se alguém puder pesquisar se essa é a palavra, é monopsônio. Não é conheço, mas o público vai dizer que é no chat monopólio, já. O monopólio é o monopólio da produção. Não, você é uma das únicas empresas que pode produzir. O monopsônio é você a única que pode comprar. Então a PDVSA era um monopsônio petrolífero da PDVSA. Hoje o monopsônio são os Estados Unidos. Por quê? Porque está na lei dos hidrocarbonetos? Não, porque está na imposição militar. Nenhum barco que não for para os Estados Unidos sai. É um jeito diferente de um monopsônio. Então é uma situação real. Uma situação real. A Venezuela tem como enfrentar essa situação militarmente? Eu acho que não. Eu posso dizer que a Venezuela está rendida? A Venezuela não está rendida. Eu acho que essa não é uma expressão correta. Eu acho que a Venezuela, hoje, ela não tem os meios para tentar garantir, pela via militar, a superação desse bloqueio. Nem a China teve. A China não se dispôs a buscar o petróleo que ela já comprou da Venezuela. A China não enviou barcos com proteção militar. E a China, vamos convir, tem uma capacidade militar muito superior da Venezuela. Não é? Claro, mas... Ela não foi mandar buscar o petróleo. Sabe o que os Estados Unidos mandaram dizer para a China? Ok, vocês têm contratos que a Venezuela tem que honrar com vocês, negociem conosco. Porque todo o petróleo venezuelano hoje é nosso. Bom, perfeito. Eles estão pagando pelo petróleo. Os Estados Unidos não pegaram o petróleo. Sim, o isso Trump foi gosta de dizer isso. Não, é uma mentira. A Venezuela recebe por esse petróleo. Recebe por esse petróleo. E uma parte e mesmo recebendo por esse petróleo, há regras brutais. Por exemplo, parte dessa renda petroleira que a Venezuela tem direito, porque vende o petróleo para os Estados Unidos, só pode ser usada para comprar produtos norte-americanos. Não pode ser usado para comprar outros produtos. Então, com isso, o Donald Trump quer irrigar o cofre de empresas de outros ramos. Remédios, alimentos, maquinaria. Ele não libera o pagamento, ele libera só uma parte dos recursos para o governo venezuelano. Liberou recentemente $500 milhões pela compra de petróleo. Mas o grosso tem que comprar produtos e serviços dos Estados Unidos. Isso está na lei dos hidrocarbonetos? Não. Isso é uma imposição pela força. Que neste momento não há correlação de forças no mundo para impor uma outra solução, não é? Claro. E não se pode imaginar que a Venezuela sozinha possa impor uma nova solução. A Venezuela poderia dizer, nessas condições, nós não vamos comercializar petróleo. Por exemplo. Então, E faz o que com o petróleo? Ficou muito claro. Acho que... O Trump tinha feito uma jogada inteligente antes do 3 de janeiro. Ao decretar o bloqueio naval contra a Venezuela, ele obrigou a Venezuela a estocar petróleo. Há um momento em que você não tem mais como estocar esse petróleo. Tá certo? Você não tem mais como estocar. Então você não pode mais produzir. Então você deprime a tua própria produção. E isso asfixia um país. Claro, você deprime a oferta. Né? Asfixia um país. Ele fica absolutamente sem condições de seguir adiante. Para a Venezuela sair dessa situação, ou para a Venezuela não estar nessa situação, ela necessitava de uma vibrante solidariedade internacional, no limite uma solidariedade militar. Que não chegou. Que não chegou. Só seria possível a Venezuela seguir adiante se uma superpotência como a China tivesse dito aos Estados Unidos, se vocês tocarem na Venezuela, nós vamos tocar em Taiwan. Tudo que vocês fizerem com a Venezuela, nós vamos fazer com Taiwan. Claro. Mas... Sem isso, eu acho que é um exagero as pessoas acharem que a Venezuela tivesse condições de superar esse cenário. E o 3 de janeiro provou isso.